Sejam todos muito bem-vindos ao podcast sobre logosofia. Eu sou Eduardo Festa, host de hoje, e estou aqui com a Patrícia Teles, também host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Patrícia, sobre o que falaremos hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre o mundo causal. A causa, o conhecimento da causa de todas as coisas. Então, a gente vai entender assim, por que eu passo pelo que eu passo? Por que eu vivo o que eu vivo? Nossos convidados vão nos ajudar aí a responder essas perguntas. E para falar sobre isso, trouxemos hoje dois convidados muito especiais. Ana Carolina da Silveira Pereira. A Carol tem 28 anos, ela é desenvolvedora de negócios em uma empresa de tecnologia e é pesquisadora e docente da Fundação Logosófica. Muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada pelo convite também, muito feliz de estar aqui. E eu vim lá de Pelotas, né, para participar desse podcast. Fazer valer a pena, hein? Fazer valer a viagem. Já achei muita responsabilidade responder essas coisas aí. Mas espero que ao longo dessa conversa a gente consiga ampliar esse entendimento, né, sobre esse mundo causal que a gente escuta falar e fica meio que isso significa, né? Como assim? Ótimo. E o nosso outro convidado é Marcos Antônio Fátio. O Marcos é advogado e empresário, pós-graduado em processo civil e especialista em direito constitucional. Ele também é pesquisador e docente da Fundação Logosófica. Muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Eduardo, Patrícia, Ana. É um prazer estar aqui, ter recebido esse convite, né? E vamos conversar, vamos ver. Nós atingimos um melhor entendimento, conseguimos trocar algumas ideias sobre esse mundo causal. O que, afinal, é esse mundo? Então eu queria entender, o que vocês entendem sobre isso? Como que a logosofia traz sobre isso? Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida? Absolutamente tudo? Como saber se eu estou no rumo certo para ser o que eu me proponho? Carol veio de Pelotas, Carol vai falar mais hoje. Eu acho que essa é uma das coisas que a logosofia me ensina a fazer, né? Olhar pra dentro ao invés de olhar pra fora. Então, assim, tava te ouvindo falando e pensando, será que quem tá nos escutando também acha que é o comum? Que tudo seja fruto das minhas escolhas? Porque antes de estudar logosofia, nem sempre eu achava isso, né? Era muito comum esse movimento de... Eu lembro um período da faculdade, assim, nossa, eu era muito revoltada. E tudo que acontecia eu achava, assim, eu reclamava, eu botava a culpa nos outros, porque tal pessoa falou de tal jeito. Então, eu não conseguia ter... Algo em mim dizia que não era... Que tinha alguma coisa errada naquela conduta interna que eu tava tendo. Mas eu não conseguia ter esse discernimento de entender que as causas estavam em mim. E não na outra pessoa, né? E eu vi que a minha sensibilidade foi atuando ali, me mostrando que tinha que fazer alguma coisa, até que eu resolvesse também estudar logosofia. Mas eu vejo que é um processo que eu tive que aprender a fazer, de olhar pra dentro e tentar enxergar essas causas. E eu vejo que sim, né? Que é algo que eu tenho aprendido, que até o autor da logosofia tem um ensinamento que ele fala sobre uma carruagem do destino. Não sei se vocês vão lembrar aqui. Que se eu não tenho as rédeas dessa carruagem, ela me atropela, né? Eu vou ficar lá na frente e ela vai passar por cima de mim. E é muito diferente quando eu assumo essas rédeas, eu vou lá pra cima da carruagem, né? E eu direciono esse destino, entre aspas, né? Na verdade, eu construo esse futuro que eu quero viver. Mas eu vejo que também não é tão simples, porque a gente estava conversando hoje de manhã, teve uma atividade na sede da Fundação Logosófica, e a gente estava conversando sobre o quanto é difícil quando eu começo a enxergar essas causas e eu ainda tenho alguns conceitos antigos em mim. E existe esse conflito entre os conceitos novos, os antigos, e eu fico com dúvida, né? Qual é o certo? Qual que é o errado? E eu vejo que é um processo constante que eu tenho que fazer de separar o que é meu e o que é do outro. Uhum. O que é a minha vontade, o que é o que eu penso, o que é o que eu sinto. Isso é um processo que não termina nunca, assim, pela minha compreensão, né? Cada vez eu vou me capacitando mais para aprender quem eu sou. Diante de tudo que eu vivo, quem eu sou. O que eu quero, né? E não o que a Paty me falou, e aí eu fiquei pensando aí agora eu já tenho dúvidas sobre o que eu quero ou não. Então é um processo constante que eu preciso fazer de me conhecer, né? Muito bom. É interessante, eu gostei dessa reflexão, porque eu trouxe sobre reclamar e depois ver que a causa somos nós mesmos. Já teve situações de que eu não ia reclamar, vivi uma situação, eu falei, mas eu não vou reclamar porque eu tô aprendendo que a responsável sou eu.
E depois eu pensava, mas também, né? Se a outra pessoa, de repente eu me via reclamando. Então eu vejo essa luta do conceito antigo com o novo. Porque o novo, ele quer aparecer, eu me esforço para que ele apareça, mas quando eu vejo, eu sem querer já tô indo pro outro lado, porque ainda existe aquela força me puxando. E você, Max? Eu, assim, com o tempo de vida, a gente vai pegando algumas noções, né? E vai mudando também alguns comportamentos, algumas compreensões. A logosofia auxilia, né? Nessa melhor compreensão das coisas. E eu, assim, eu diria que eu olho a vida hoje, né? O estudo, em 3 tempos. Então tem um tempo que pertence ao passado, tem o presente, é o que eu estou vivendo, né? E também aquilo que eu vou viver, que é o futuro. Né? Então, geralmente, se pensa muito no presente. Eu quero o presente. Então, sem se preocupar com o passado, né? E nem com o futuro. E isso é um dos problemas, porque eu entendo, né, que nós precisamos viver em todos os tempos. Por quê? Porque assim, talvez tudo que aconteceu, né, não podemos dizer que 100% foi por culpa própria. Né? Digamos que não seja. Mas se você voltar ao passado, você pode encontrar os motivos pelos quais, então, você permitiu que algumas coisas acontecessem. Né? Então, é importante também pensar que eu não posso me deter no passado. Assim como eu não posso me internar no presente. Eu preciso viver esses tempos buscando o que eu preciso do aprendizado com o passado para viver melhor o presente e esses 2 tempos me darem qualidade e condições e conhecimento para que eu não repita coisas no futuro que eu diga assim, eu não fiz isso porque no passado alguém me disse que eu não era capaz. Não. Então, se o problema, se alguém me disse e eu não fiz algo porque alguém, né? Então o problema ali já está identificado que era meu, né? Eu permiti isso, né? Então, eu colho esses elementos do passado. Então, a logosofia ensina você, né, a viver nesses tempos. Que todos os tempos tenham vida. Não é porque você viveu o passado que ele tem que ser esquecido. Ou não participar do teu presente. Sim, é muito útil. O passado é muito útil, mas você tem que buscar reviver ele e ver o que de útil pode ser para você. Você compreende assim, como que você viveu o passado? Você viveu ele assim, a vida do presente agora. Que influência vai ter isso? Tu começa a perceber que o que você viveu sem, com indiferença ou não deu a atenção necessária, se apaga. Vai se apagando. Né? Agora, aquilo que você vive conscientemente é mais fácil de recordar. Vai ficando mais nítido, né? Então, assim, eu tenho visto que isso, né, para lavrar o futuro, para ter um futuro melhor, né, daquilo que eu ainda quero viver, é muito importante. Né? Muito importante. Sabe, eu tenho uma experiência sobre isso de reviver o passado que foi muito interessante, assim. Eu morava em Floripa na época e meus amigos moravam em Rio Grande, minha família também, no sul do Rio Grande do Sul, né? E um dia eu tava com meu irmão e os nossos amigos, a gente tava numa quadra de noite, assim, e os nossos amigos estavam jogando vôlei. E eu tava sentadinha, assim, olhando eles jogarem. E eu queria muito jogar. Muito, muito, muito. E aí eles me convidavam pra jogar. E vocês sabem o que eu disse? Não. Eu fiquei, assim, numa guerra interna. Que eu ficava, jogo ou não jogo, jogo ou não jogo. E toda vez que eles me perguntavam, eu falava que não. E eu tava morrendo de vontade de jogar. E aí eu fiquei pensando assim, né? Porque eu recordo que depois eu fui estudar essa experiência e eu lembro que na época tinha um pensamento que dizia, não, vai lá, te diverte, né? Teus amigos estão se divertindo, vai aproveitar esse momento. Só que tinha um outro pensamento muito traiçoeiro que dizia assim, e se tu jogar mal? E aí eu fui estudando, eu estudei uma vez essa experiência, aí eu achei, deve ser vaidade, né? Eu não queria jogar mal porque eu gosto de esporte, então eu não quero que vejam eu jogando mal. Mas aí alguma coisa me dizia que não era isso. Aí eu fui estudar de novo. Isso é algo que a logosofia tem, assim, que é incrível, né? A gente pegar uma experiência do passado, como o Marcos falou, e extrair elementos dela pro meu futuro, né? Pra que eu não cometa o mesmo erro no futuro, não seja causadora de novo do mesmo erro. E aí, quando eu fui estudar de novo essa experiência, eu percebi um medo de errar. Eu não queria jogar mal, porque eu não queria que os meus amigos gostassem menos de mim se eu jogasse mal, imagina? Como se nossa amizade fosse, assim, um laço frágil, né? Uma coisa muito,
muito vulnerável que a qualquer deslize fosse se romper. E eu fiquei pensando na importância de ter descoberto isso. Porque quantas vezes eu não alimentei inconscientemente esse pensamento de eu não consigo, não vou fazer porque não sei se vou fazer bem feito, nunca fiz isso antes. Ou vou fazer mal, enfim. E ter me dado conta disso me permitiu, no futuro, conscientemente escolher. Quando surge a situação, hoje eu tenho consciência, assim, claro que nem sempre é fácil, né? Mas quando eu observo esse pensamento agora, eu consigo pensar, eu já vivi essa experiência. Sempre que vem uma guerra interna, assim, os pensamentos em conflito, eu ligo uma luzinha da atenção ali e penso, é o momento de fazer uma escolha. Justamente observando as causas, né? E eu sei que eu não quero alimentar de novo esse pensamento do passado que fez eu não fazer o que eu queria. Então, agora já tá, assim, se encaminhando, né? Mas é só porque a logosofia permite que eu viva o passado. Interessante que a Carol tá trazendo, né? Porque isso realmente influencia muito no que a gente vai fazer, nas atitudes, né? O que os outros vão pensar, né? Eu só queria trazer um aspecto aí que você trouxe, né? Desses tempos, né? Que eu estava manifestando, né? Que é tão positivo viver os tempos que se você vive o presente, você vive um tempo. Né? Agora, se você une ao presente o que você tem de vida passada e também ao que você poderá viver no futuro, você está vivendo no mínimo 3 tempos. Ou 3 vidas, 3 grandes oportunidades. Né? E isso é sinal de atividade. Né? O ser humano, ele pode ter mais atividade do que se preocupar apenas com o que está acontecendo agora. Né? E é o que o Carol acabou de trazer. Eu, na época de faculdade, assim, eu tinha uma dificuldade, porque eu tinha um colega na faculdade que ele... todos nós temos alguém na turma que é o que sabe, que a gente diz assim, esse aí só tira 10, né? Então, dá até medo de falar no lugar dele, porque se eu errar, o fulano sabe, né? Então, isso me inibia às vezes, né? E uma vez eu cheguei, ergui a mão, e esse colega ergueu também. E eu automaticamente recolhi a mão. Olha só a força do pensamento, isso está no meu passado, né? E ele manifestou, o professor passou para ele exatamente o que eu ia falar. Olha aí. E eu disse assim, poxa, né? É uma questão de confiança em si mesmo. Eu preciso ter confiança. Né? Como é que eu vou enfrentar, por exemplo, a profissão, ir nas audiências, ou tudo que a vida me esperava, se eu ia ser vacilante, temeroso, não ia ter confiança naquilo que eu já estava desenvolvendo. E a partir dali, eu já estava estudando logosofia, depois de um tempo, né? Eu comecei a identificar que isso foi diminuindo. Né? A confiança em si mesmo, né? Buscar, assim, não, tu te preparou? Tu sabe do que você está falando? Sim, então, você tem capacidade de falar, né? Então, mas existe a propensão também de dizer, acho que alguém sabe mais, então vamos deixar. Né? Ou eu vou decepcionar meus colegas, ou como a Carol trouxe. São várias situações que tem, né? Mas a gente vai se conhecendo. A cada passagem a gente vai se conhecendo, né? É interessante que eu, por muito tempo, eu me considerava um ser muito azarado. Tinha muito azar. Só que eu não fazia o exercício de voltar para o passado para identificar quais as causas daquela experiência azarada. Eu não olhava para trás. Eu não investigava o passado para identificar a causa. Eu olhava somente o presente em questão e falava, poxa, como sou azarado. E não fazia nada para mudar. E os fatos iam acontecendo recorrentemente, né? Enfim, sempre culminando num ato de azar, supostamente. Mas com a logosofia, felizmente, é possível se libertar desse pensamento do acaso, da sorte e do azar e saber que eu sou o construtor do meu futuro. Eu não dependo do acaso, da sorte e do azar. Mas, por outro lado, junto com essa liberdade, vem a responsabilidade. Exatamente. Então, só depende de mim. Que bom. Então só depende de mim. Agora, não tem como transferir essa responsabilidade. Exato. Sim. Mas é bom fazer ótimo, isso. Isso é ótimo. Que, no mínimo, assim, eu vejo assim, não fazer é correr com a sorte, né? Contar com a sorte. E daí uma pessoa azarada não tem como contar com a sorte? Se você é azarado, você nunca vai contar com a sorte, né? Exatamente. Então você não pode contar com a sorte, você já é azarado, né? E o azar e a sorte não existem. Não existe. Você vai entendendo que você faz aquilo acontecer ou não. Que você é o responsável direto pelo que dá certo e pelo que dá errado.
Então não é uma questão de azar. É uma questão de que você teve atitudes anteriores que levaram você a um resultado que não é o resultado do azar, mas sim do esquecimento de si mesmo. Você deixou teu ser tão esquecido do que ele precisava fazer, que esse esquecido esqueceu até de que ele estava ali precisando fazer algo. Ele foi esquecido, né? E quando você recorda, eu tenho uma atividade para fazer, né? E você participa dela, essas probabilidades que a gente comumente fala sorte ou azar, né? A tendência é que o percentual de falha ou de azar que você trouxe seja muito menor. Porque você está atuando ativamente, conscientemente, para que o resultado seja outro. Mas é importante, você trouxe algo muito importante que eu tô trazendo aqui. É que você olhe como você é. E esse ser do passado, né? Ele vai... Você herda a si mesmo. Nós somos uma sucessão de seres. Né? Então, esse ser de amanhã sou eu mesmo, hoje. Então, o que eu tô fazendo hoje para não ter o azar, então, que você trouxe, né? Vamos usar essa palavra que você trouxe, né? O que eu tô fazendo de diferente? Né? Que resultados eu quero diferente? Por que eu vou ter um resultado diferente se eu não tô me preocupando em ser diferente? Tudo isso que vocês trouxeram, né? Que são da faculdade, do jogo, do azar. Eu vejo que são experiências, digamos assim, ruins, assim, que vocês refletiram, que poderia ter sido diferente, que vocês gostariam que tivesse sido diferente, né? E o autor da Logosofia, ele diz que nem todo mundo conhece o próprio passado, porque a mente humana se esquece facilmente tudo que faz de mal, recordando somente o bom. E assim acaba não conhecendo esse passado. Porque retornar àquela experiência que eu não me saí como eu queria, que eu deixei a deficiência atuar e não a virtude, é mais difícil, né? Não é que seja doloroso, mas a gente tem que refletir, a gente tem que aceitar que não foi bom, a gente tem que pensar em como pode ser melhor. E as pessoas realmente às vezes falam, né? Eu prefiro nem lembrar disso aí. E se eu me esquecer do que eu vivi, como é que eu vou ser melhor? Como é que eu vou ter uma causa diferente da que eu sempre tenho, se eu prefiro nem pensar no que eu fiz, nem pensar naquela situação difícil que eu vivi? Então, dessa importância de conhecer verdadeiramente o passado, mas não só a parte em que eu acertei, mas a parte em que eu poderia ter feito diferente, porque é isso que vai modificar o meu futuro, não é mesmo? E vocês falaram sobre outra coisa, sobre a causa do que eu viver está dentro de si mesmo, né? Então, assim, essa parte parece que fica mais palpável, realmente, né? Se eu quero algo, eu preciso me movimentar para aquilo. Mas e os outros? Será que os outros, as pessoas que eu convivo, o ambiente que eu convivo, também tem influência que vai determinar o que eu vou viver, eu não vou viver? Essas influências externas influenciam no meu interno, influenciam no meu futuro, nesse meu mundo causal? Como funciona para vocês? Eu lembrei direto de um conceito que tem na Logosofia, que é o de defesas mentais, né? Eu preciso aprender a criar essas defesas para minha mente. E até é interessante que esses dias eu sonhei uma coisa assim que me fez pensar muito no quanto, assim como na vida, um sistema de segurança que seja físico, assim, de uma casa, eu preciso ter um plano A, um plano B, um plano C. Quando eu só tenho um plano A e eu acho que esse plano A tá bom, vai vir um pensamento negativo ali, em algum momento vai invadir minha mente, né? Esse forte, até tem uma imagem da mente, dessa nossa mente como um forte, tem os soldadinhos ali para defender. Quando esse pensamento negativo invade uma vez, ele vê que é fácil, ele vai vir sempre, né? Sempre eu vou estar suscetível àquele pensamento. Então eu vejo que é aprender a criar, e assim, eu posso... Pensando em quem tá ouvindo, né? Deve estar pensando, como assim defesa mental? Pode ir no site também procurar mais coisas. Mas é algo muito que eu não tinha aprendido em nenhum outro lugar. Mas algo que dá pra ir fazendo um exercício é pensar, identificar algum pensamento que eu tenho, sei lá, de dormir até mais tarde, por exemplo. E aí eu penso em um pensamento defesa pra esse, né? Eu crio exatamente uma defesa pra aquele pensamento. Então, toda vez que esse pensamento surgir, eu vou lembrar desse outro. E assim, a gente vai conseguindo um pouquinho cada vez mais, né? E algo que eu vejo que me defende dessas causas externas são as convicções que eu vou criando, estudando logosofia, assim. Quando eu vou aprendendo os novos conceitos, conceito de vida,
que aproveitar a vida não é desperdiçar a vida, fazer o que eu quiser a hora que eu bem entender, daquele conceito bem comum, assim, né? Não é essa a vida que eu quero ter. É viver os momentos com os meus amigos ali, sair com os meus amigos, vivendo aquilo pra cultivar os vínculos. E não inconsciência, né? Então, são coisas que eu vou trocando. O meu conceito de família, o meu conceito de futuro também. De destino, né? Que a gente já conversou. O conceito de espírito da logosofia também é diferente. Essa natureza espiritual que eu sei que eu tenho que cultivar. Todos esses conceitos vão me ajudando a formar as minhas convicções. E quando eu tenho as minhas convicções, é mais fácil eu discernir sobre o que eu quero e o que eu não quero. Quando eu vejo essas causas externas. Senão eu vejo que é muito fácil que eu me deixe levar. E aí eu escuto aquela conversa com os amigos, daqui a pouco eu não prestei atenção, eu tô inconsciente. E aí eu tô fazendo a mesma coisa e eu nem concordo, eu nem sei por que eu tô fazendo. Então eu vejo que também aumentar esses estados de consciência, né? Tentar ficar cada vez mais prestando atenção no que tá acontecendo dentro de mim. A sensibilidade, eu falei algumas vezes, né? Mas pra mim, o autor até fala que é um radar psicológico. Eu vejo que eu tenho que aprender a confiar na minha sensibilidade. Então, nesses momentos, se eu me deixo levar por causas que são externas, eu vou me desviando da vida que eu quero ter. Isso é algo muito grave, né? A gente não para pra pensar na gravidade que tem eu me desviar da vida do trajeto que eu tô fazendo pra chegar na vida que eu quero ter. É algo muito grande. Pô, muito bom. E muito bom, Patrícia. O ponto que você traz aqui, eu acho que é fundamental, né? Nessa nossa conversa. E eu te diria o seguinte, né? Eu fico pensando nisso. Eu já pensei várias vezes sobre isso, né? Se eu não sei pra onde é que eu tô indo, qualquer estrada serve. Então, o que denota isso? Que a vida sem planejamento ela é totalmente influenciável. Né? E sim, os outros vão me influenciar porque eu não sei o que eu quero. Né? Quando não se sabe o que se quer, é fácil ser influenciado. Né? Agora, se eu sei o que eu quero, é mais difícil ser influenciado. Né? Eu até posso ouvir alguém ou um conselho de alguém, mas aquilo não vai determinar o que eu vou fazer ou para onde é que eu devo ir. Tá? Então, mas geralmente, veja só, na vida, né, a gente não entende que precisa ser mente e não pensamento. Então, essa é uma diferença fundamental, porque o que acontece? Os pensamentos, né, eles sugestionam a mente. Eles trazem uma série de coisas, né, mas eles vão e vêm na mente. Né? Então, é mais ou menos assim, eu tô indo na estrada, ele disse que era pra mim ir por ali, de repente ele sai da minha mente e me deixa ali. O carro quebra. Assim. Mas a mente é que vai arcar com a responsabilidade. Então, eu vou ficar. No final, quem fica é a mente. Por isso eu tô dizendo, há que ser mente, não pensamento. Porque o pensamento vai embora. E eu? E não, eu continuo. Né? Então, eu vou ter que saber o que eu quero, né? E eu assim, ó, as influências, né? As coisas, até onde elas vão me servir. Né? E aí que vem assim, geralmente, quando a gente não sabe o que quer, ou não está firme nas decisões que precisa tomar, a gente comete algo assim que eu considero, e no momento prematuro, né? Que é usar de um intermediário. Então, se você não mediu a distância, você não fez ainda o estudo do que você quer, do objetivo que você quer alcançar, naquele momento não é o momento de você chamar um intermediário para te dar uma opinião. Porque aquilo não é alguém que vai te ajudar. Ele não tá para ajudar você a fazer isso. Né? Ele pode te trazer uma experiência que vai ajudar você, mas não decidir por você. Não construir o projeto por você. E a gente usa dos intermediários. Né? E daí o intermediário traz aquilo que ele pensa. Aí você faz aquilo. E não era o que você queria fazer. E você diz, não, mas não era isso que eu queria. E o pior, né, Marcos? Às vezes dá errado, daí tu tem a quem culpar. Sim. Culpa o intermediário. Culpa o intermediário. Exato. E não a si mesmo que Ele aceita. delegou pra ele. Pois então. Olha o pensamento, Patrícia. Olha o pensamento. Diz, não, eu vou falar com meu pai. Ou eu vou falar com a minha mãe. Né? A verdade, ela meio que você está usando esse intermediário para dizer assim, não, a decisão ela vai... O meu pai vai dizer, ou minha mãe, né? E depois eu realmente... Se der errado... Mas tirando de mim sou eu? mesmo.
Sou eu que tô O fazendo. responsável pela O minha responsável vida. da minha decisão Sim. sou eu. Sou eu que vai... Uhum. E é exatamente, você trouxe muito bem, né? É uma chance de você culpar depois alguém. Ou, você me mandou fazer isso. Uhum. Ué, então se eu te mandar botar a mão no fogo, você vai botar a mão no fogo? Né? Como que é assim? É isso? É fácil, né? Não, mas a vida não é assim. Né? A vida nos mostra que não é assim. A gente precisa planejar. A gente precisa estar consciente do que quer. Né? Então, o que a gente faz quando vai fazer uma viagem? Uhum. Né? A gente, primeira coisa, quanto é a distância? Como que eu posso ir até lá? Outra coisa, começa a preparar o quê? A minha mala. O que eu vou levar? Esse lugar é frio? Então, tudo vai fazer parte, dependendo do quê? Das variáveis. Eu vou num lugar que neva, eu vou pra praia, eu vou... E num projeto de vida, de família, por exemplo, ou profissional, é a mesma coisa. Né? Você vai medir a distância. Eu sou capaz de fazer isso? Não. Eu quero abrir um shopping center na Lua. Não dá. Isso não é um planejamento viável. Não é? Então, assim, eu não posso planejar coisas que estão fora. Né? Isso é imaginação, eu não vou conseguir. Então, eu tenho que ter uma razoabilidade, fazer o planejamento, analisar do que eu disponho, se eu consigo chegar à finalidade, e então, mãos à obra. Eu lembro na logosofia, eu acho que é um livro, um intermédio logosófico, que alguém estava construindo algo. E todo mundo passava por ali e pediu, mas o que esse ser está construindo, né? Acho que é a perversão do artífice, uma coisa assim, né? E ele não falava, né? Que se ele falasse, o que ia acontecer? Iam opinar? Todo mundo ia gostar, não, faz assim, eu acho que tudo... Então, Tá fazendo errado. então ele seguia trabalhando. E no final o pessoal disse, poxa, você estava fazendo um barco. Ou, sei lá, você estava construindo... Então, a vida é assim. A gente vai olhando, observando com inteligência, mas as coisas que temos que fazer não pode ser definido pelos outros. Essa é uma compreensão, né? E até eu acho que a importância também de saber onde eu quero chegar é que eu não sei quanto de combustível eu tenho que colocar no meu carro, se tem um posto de gasolina no meio do caminho que vai me dar mais energia para seguir, né? Eu preciso saber onde eu quero chegar para saber tudo disso de investimento de energia que eu vou ter, né? Nesse caso, não só a energia, mas algo que me chamou bastante atenção recentemente, assim, nos últimos anos estudando logosofia, foi que eu troquei de profissão, né? Eu sou oceanóloga de formação, não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. E tem, assim, às vezes, conversando com as pessoas, tem uma coisa que é ruim tu mudar, né? É ruim tu pensar, não, você tá mudando, então não sabe o que quer. E não tem personalidade, fala, né? E, na logosofia tem esse conceito de que personalidade é a parte mais negativa e individualidade é o que contrapõe a personalidade. E até se alguém tá ouvindo pensando, tá, mas será que é ruim ter personalidade? Quando a gente escuta dizer que alguém tem personalidade forte, normalmente não é um elogio, né? Não é uma coisa muito boa. Pois é. E algo que eu venho observando é que não é ruim eu mudar se eu souber por que eu estou mudando. Mudar o que eu quero, né, no caso. Mudar é sempre bom, eu acho. Mudar pra melhor é sempre positivo, mas quando eu queria uma coisa e eu mudei isso, eu preciso saber a causa. E isso eu só consigo com uma investigação do meu mundo interno mesmo, né? Esse mundo que tem as minhas emoções, sensações, pensamentos, tudo que passa dentro de mim. Eu preciso investigar e saber por que eu tô querendo mudar. Se eu souber as causas e fizer sentido e eu pensar, quando eu entrei na faculdade, no meu caso, eu era muito nova, tal coisa aconteceram e eu me identifiquei mais com tal coisa porque eu observei que eu tenho mais tais habilidades. É muito diferente de eu lá e ficar na frente da carruagem do destino de novo e ser atropelada pelo destino, né? Então eu vejo que até nesse sentido, eu tenho que saber separar essa influência externa dessa crença que existe de que eu não posso mudar o que eu quero. Se eu decidir, eu falei pra alguém, eu não posso mudar, nunca mais, tá decidido pro resto da minha vida. Da causa interna, né? Eu preciso saber mudar. E o contrário também. Se alguém me sugestiona e diz, por que tu não vai pra tal área? Eu preciso saber dizer, eu não vou para tal área por causa de tal coisa, né? Então, são respostas que só eu vou saber dar. Só eu vou saber se eu preciso ou não seguir aquele conselho. Então,
como o Marcos falou, acho que pedir conselho é uma coisa muito boa, mas eu preciso saber pra quem eu peço, né? Uhum. E com qual fim é aquilo? Com qual fim? E algo também que eu lembro quando eu comecei a estudar logosofia, eu via aquelas pessoas que estudavam há muito tempo, assim. E aí eu li um ensinamento e eu ficava, nossa, não entendi direito. E aí eu começava, assim, a perguntar e eu queria que a pessoa me dissesse a resposta, né? Ela, não, mas então tal coisa é tal coisa. E eu vi que ninguém me dizia resposta nenhuma, só me faziam mais pergunta. E eu comecei a ver que isso é algo muito generoso. Me ensinar a responder por mim mesma. Eu preciso fazer esse trajeto dentro de mim e chegar na compreensão. Não é a parte que tem que me dar a resposta. Uhum. De que adianta aquela resposta fria, né? Teórica. Isso é algo que eu tenho que aplicar na minha vida e entender a resposta. E compreendendo por mim mesma. Formar o meu conceito, que se relaciona com a minha vida. Uhum. Por isso que é parte de mim, né? E daí vira uma convicção depois. E me defende. Tem um ensinamento no livro O Espírito, que eu gosto muito, que fala, o autor fala assim: a logosofia põe ao alcance do homem a chave do conhecimento causal referente à sua vida, evolução e destino. Então, a chave tá no alcance do homem. Eu não preciso pegar a chave do meu coleguinha, do meu amigo. Eu posso ter a chave, eu posso chegar por mim mesma nessas compreensões. A pessoa pode me auxiliar, né? Me fazendo uma pergunta, me fazendo refletir. Mas se ela me der a resposta, será que eu vou valorizar aquela chave? Ou será que eu vou olhar e falar, então era isso? E jogar fora. Então, eu acho esse ensinamento espetacular, porque realmente põe ao alcance do homem esse conhecimento da causa da nossa vida. E, inclusive, esse ensinamento está no capítulo do livro O Espírito sobre leis universais. E eu queria saber de vocês um pouquinho o que vocês pensam sobre as leis universais, como que elas afetam esse mundo causal, esse mundo das causas, né, na nossa vida. Posso falar um pouco sobre isso, Por né? favor. E eu vejo que as leis universais, né? Eu começaria dizendo assim, como que antes eu não tinha, e eu estudei leis, né? Eu fiz direito, eu não tinha tomado contato com leis universais. E como que eu vivia antes sem esse conhecimento? Como que os homens, como que a humanidade vive sem o conhecimento das leis universais? Né? E porque é muito necessário, né? E me pergunto assim, gente, você quer saber um pouco como esse universo é regido? Né? Por que as coisas acontecem de determinada forma para você? Né? Que relação tem essas coisas com as leis universais? Vamos só citar uma, né? Então, assim, tem pessoas que hoje... Eu vi essa palavra, me chamou muita atenção. Procrastinador. O que é uma pessoa que fica procrastinando? Né? Ela fica transferindo. Amanhã eu faço. Semana que vem eu faço. Né? O teu eu do futuro fica bravo com o teu eu do passado. Fica sobrecarregado. Fica, pô, joga tudo pra mim. Ele nem fica porque ele não faz. Eu disse, tu vai emitindo duplicatas pro ser do amanhã pagar, né? Então, assim, e o que acontece com o tempo? Com a lei do tempo? Eu não conheço a lei do tempo, né? Eu desconheço, mas eu sinto o rigor dela quando? Eu tinha 20 dias para fazer algo. Profissionalmente falando, né? E daí eu deixei pro último dia. E na nossa profissão, no direito, né? A gente tem os prazos, né? Quem sabe disso, né? Então você tem que... Por que a gente se antecipa? Porque vai que falta luz. Vai que dá um problema na internet naquele dia. Né? Hoje tá tudo informatizado, né? Então, eu tinha 20 dias para fazer algo, deixei pro último dia. O que vai acontecer? Eu vou sofrer todas as influências da pressão O do azar. tempo. Eu ia falar isso. Daí você tem azar, porque bem bem no no último dia dia caiu a caiu. luz. É azar. O que é isso, né? Sempre eu. Sempre. Isso acontece comigo, né? Então, aí que tu vê uma lei do tempo, né? Outra lei muito importante que a gente pode citar é a lei do equilíbrio, né? Então, como é fácil desequilibrar? Eu me lembro que eu fiz um estudo uma vez das 3 peneiras do Sócrates, né? E que é muito legal também, porque tem muita ligação esse pensador, ele traz algo muito interessante. Que se passar pelas 3 peneiras, ok. Mas no final eu fui vendo assim, o que ele dizia? Se tem algo que eu tenho que fazer, né? Eu vou passar primeiro na peneira, eu posso fazer? Passou. Sim, eu posso fazer.
você tem mais 2 peneiras para passar. Então, se você pode, você deve fazer, é a segunda peneira. Né? Não devo. Opa, então ficou numa das peneiras, já ficou. Então, eu quero fazer? Sim, eu quero. Então, 2 peneiras passaram, mas uma do não devo não passou. Então, se eu posso, quero, mas não devo, eu não faço. Né? Se eu quero, devo, mas não posso, né? Então, veja só, sempre vai parar. Então, a lei do equilíbrio, o que acontece? Se eu vou fazer algo, né, que ofende alguma dessas situações, eu vou estar interferindo no equilíbrio. Né? E como que é a minha vida assim? Eu posso beber? Posso. Eu quero beber? Posso. Mas eu posso beber? Não devo beber todos os dias, por exemplo. Por quê? Porque eu vou estar desequilibrando algo no meu organismo. Né? Então, por que a pessoa, então, tem um vício do álcool, do jogo? Né? Ou de qualquer um deles? Porque você desequilibrou. Não tá respeitando essa lei do equilíbrio. universal. Então, A medida, né? Que está dentro de você. E também que rege tudo, né? Tudo que acontece. Né? Mas vou deixar também a Carol trazer. Mas é interessante, só quis trazer essas 2 leis, são tantas. São São tantas leis, né? A importância de conhecê-las. Conhecê-las, né? Desconhecimento, a falta de conhecimento. Sim. E muito causa e efeito também, né? Tem lei de causa e efeito. A gente pode citar, assim, várias e não tem um livro, isso eu acho muito interessante, não tem um livro da logosofia que cita todas as leis, né? E quando eu comecei a estudar, eu fiquei pensando, mas por que não tem, assim, por que não diz todas que existem no mundo? Isso é tão mais fácil, né? Isso Dizer é muito mais fácil. qual a lei, como como resolve. Tem ensinamentos, assim, em toda a bibliografia sobre elas, né? E hoje eu tenho essa compreensão de que é justamente para que eu faça o exercício de observar e compreendê-las e ver como elas atuam. Uma que eu vejo que me moveu a vir até aqui é de correspondência, né? E todo esse bem que eu recebo na logosofia, estudando, que faz tão bem para mim, me faz tão mais feliz e a minha vida tão mais leve. Quando eu recebi o convite de vir para cá, eu não pensei 2 vezes. Eu pensei, eu vou dar um jeito, eu vou estudar como que eu vou fazer para vir para cá, fazer esse deslocamento, mas eu vou vir, porque eu tô correspondendo ao bem recebido. E é algo que eu acho que, na essência do ser humano, move ele. Quando a gente tá conectada com essa nossa natureza espiritual, isso nos move, a gente quer corresponder ao bem que a gente recebe. Então, é algo que me deixa muito feliz, assim, de conseguir entender que isso existe. E outra lei que eu acho incrível é de lógica. Isso me ajuda muito também. Eu vejo que a lei de lógica ajuda a simplificar meu pensamento, às vezes. Quando, às vezes, a gente se perde, assim, num labirinto de contradição interna, né? Aí eu atuo com a lei de lógica. E fazendo esse movimento, tudo fica mais simples. Fica mais fácil. É tão claro quanto se tal coisa, parece uma função do Excel, né, de programação. Se tal coisa, logo tal coisa. Acabou. Pronto. Resolveu o negócio. Então, eu vejo que, assim como o Marcos, eu acho que é um conhecimento que muda a vida, porque se eu não conheço a lei, ela vai seguir existindo, apesar do meu desconhecimento sobre ela. E eu desconhecer ela, é que nem eu dizer, né, que, não pode me prender porque eu cometi esse crime, mas eu não sabia que era crime. Eu vou ser presa igual, né? Ninguém mandou eu não conhecer aquela lei. E no universo, assim, isso acontece me punindo, entre aspas, dessa forma, né? O azar, porque eu deixei pra última hora e não tinha mais tempo. Eu não estudei tanto pra prova e aí eu tive o efeito de não passar porque eu não estudei. A causa foi eu não ter estudado tanto. Então, assim, são várias coisas que vão acontecendo que quando eu começo a enxergar, eu tenho esse conhecimento, eu aprendo a usar pro meu bem essa lei, né? Ser amiga, entre aspas, da lei e não ser punida por ela, né? Eu quero só aproveitar, trazer também nisso que você está trazendo, né? Aquela que você apresenta uma lei universal, que é a lei de evolução. Eu vejo que o princípio da logosofia está baseado na evolução, né? Onde o criador da logosofia, ele traz algo muito interessante. O homem é o único ser da criação capaz de experimentar mudanças, câmbios, transformações por própria vontade. Então ele é capaz de evoluir. Né? Então nós não somos um passarinho, né,
que apesar de sua beleza, seu canto, tudo, faz o ninho sempre da mesma forma. Então, se o homem tem capacidade de mudar, né? Hoje está aí provado, né? Nossas habitações não são mais aquelas do passado, né? Quem trabalha com a área de construção, arquitetura e tal, né? Pode dizer assim, como eram as instalações sanitárias de uma casa há 100 anos atrás, né? Por quê? Isso é prova que o homem evolui, né? No material isso é visível, mas a logosofia apresenta que você também pode evoluir no aspecto transcendente e metafísico, né? Que seria assim, você tem condições de ser um outro ser humano, né? Então isso é muito grande na logosofia. Pensar que o homem é o único ser da criação capaz de experimentar mudanças por vontade própria é algo que só a logosofia apresenta para a humanidade. Eu não encontrei isso em lugar nenhum, né? E quando eu encontrei isso na logosofia, me deu uma alegria muito grande. Eu não preciso ser, como a Carol trouxe antes, né? Assim para sempre, né? E assim, e falando em evolução, tem outra coisa assim, que além de eu não conhecer as leis, né, Patrícia, Eduardo, quando eu cheguei na logosofia, tinha algo também que eu pensava assim, eu nem sabia que leis universais existiam e quais eram, né? Mas eu também achava que eu me conhecia. Olha que loucura, né? E que depois que comecei a estudar logosofia, o criador da logosofia me apresentou a um estranho. Porque o que eu conhecia de mim mesmo? O que era que eu conhecia? Né? Muito pouco. E eu achava que sabia tudo sobre mim mesmo. E isso é muito grande. Eu tô falando isso porque aproveitar essa oportunidade, e você que está escutando isso, pode ser que você vai escutar isso em algum momento da sua vida, não sei, você não me conhece, mas eu quero te dizer assim, para você que está ouvindo esse podcast, que a gente não se conhece. A gente conhece muito pouco. E a logosofia é uma ferramenta utilíssima para você começar a desvendar o mistério do homem. Então, quando você perguntou das leis, eu queria trazer mais 3 pilares. Eu vejo que são 4 pilares fundamentais que todo homem e mulher, né? Hoje é o dia da mulher, inclusive, parabéns para vocês aqui, né? Dizer que são os pilares, que é Deus, homem, o universo e as leis universais. Esses 4 pilares são fundamentais que a gente passe pela vida e consiga conhecer um pouco mais. São fundamentais. Todos deveriam conhecer, né, Marcos? Um pouco mais. Então, acho que as mudanças, as leis que eu estou trazendo, você está trazendo das leis universais, né? De novo, dizendo que são perguntas muito bem elaboradas, né? Vocês estão me botando em movimento, né? Eu acho que esse é o objetivo. E pensando que essa lei de mudanças, de câmbios, essa lei de evolução, de poder ser diferente, né? Quebra um paradigma comum, né? E essa semana eu ouvi assim, um ser que disse assim, olha, eu sou assim, que me aceitem assim como eu sou. Ele disse, é verdade, todo mundo tem que aceitar você como você é, menos você mesmo. E aquilo para mim foi tão, tão incrível de ouvir, porque eu pensei assim, eu não preciso aceitar. Ser sempre assim. Ou, né, os outros têm que me aceitar, né? Vou fazer o quê? Então ou ter ouvido isso essa semana me deu sabe, quando você... Mas isso é uma verdade, né? E a gente precisa se enxergar no processo. Né? A gente não se enxerga no processo. Foi isso que me moveu até a querer estudar logosofia, assim, porque minha mãe já estudava, meu pai estudou uma época também. E aí, nessa época rebelde que eu contei pra vocês, revoltada lá na faculdade, depois que eu comecei a me dar conta que o problema não eram os outros, né? Eu já tinha tido contato um pouco com a logosofia quando era criança, mas tinha me afastado. E eu lembro que eu tava, assim, na cozinha, conversando com a minha mãe. E eu falei, mãe, eu queria entender... Eu perguntei primeiro pra ela como é que eu era quando eu era criança. E ela falou várias virtudes que eu não tinha mais. Eu tava, assim, o oposto daquelas virtudes. Tinha algumas que eu fiquei... O que aconteceu? E aí eu olhei pra ela e falei que eu queria entender o que tinha acontecido comigo. O que aconteceu pra aquela Carol de criança se afastar tanto da Carol que eu era naquela época? O que aconteceu? Que desvio foi esse? Que processo que aconteceu no meu interno? E como que eu fazia pra retornar? E essa foi a coisa que me moveu a querer estudar, assim. Aí ela falou de novo, ela já tinha perguntado várias vezes se eu queria estudar, eu falei que não. Daí, dessa vez, eu falei, sim, quero. E desde então, eu tenho visto, assim, o quanto
é a finalidade da minha vida, eu acho, né? Como ser humano. Eu estou aqui para entender esse desvio que aconteceu e como retornar a esse ser aperfeiçoável que eu devo ser como ser humano, né? Que eu fui criada para ser. E isso é tão grande, e eu fico pensando como seria a minha vida se eu tivesse passado a vida inteira sem saber disso. Aumentando esse desvio da trajetória que eu falei, né? Ao invés de retornar à rota. E que bom que deu tempo, né? Que bom que ainda tem muito tempo pela frente. Ainda é tempo da gente ser Em melhor. qualquer idade, né? E toda essa investigação tem que ser feita com alegria, né, Uhum. Carol? Todo esse processo tem que ser feito com alegria. A logosofia ensina que até as adversidades, as dificuldades, podem e devem ser vividas com alegria. Uhum. O que vocês têm experimentado acerca disso? É possível passar pelos incômodos de uma forma cômoda? Como que é? Eu sou host, mas eu queria responder essa pergunta. Tá liberado. Porque recentemente eu passei por uma situação de saúde, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho. E foi muito engraçado que depois que eu me machuquei, eu refleti muito sobre o que aconteceu. E eu cheguei a olhar e falar assim, mas olha só, que bom que isso aconteceu. Porque isso me possibilitou aprender tanto. Eu aprendi tanto sobre mim mesma, sobre o que eu estava fazendo em alguns aspectos da minha vida. Eu pude refletir sobre mim e realmente ver aquela adversidade, que foi uma grande adversidade que eu passei, mas de uma forma de, bom, passei, mas eu sou capaz de mudar. Eu sou capaz de não passar de novo por aquilo, de mudar a minha situação futura, de cuidar esse meu mundo causal, sendo eu responsável por ele. Aquilo aconteceu por minha responsabilidade, eu assumi a responsabilidade por aquilo e falei, pronto. Assumi, mas não quero que isso aconteça novamente. Então, assim, foi muito grata. E eu vejo que eu tô realizando o processo desse conhecimento de mim mesma a partir do momento que eu vejo as adversidades e eu... bom, não chego também a celebrar, né? Porque não foi algo bom, né? Me machuquei, tive que fazer cirurgia, tudo. Mas com a tranquilidade, realmente uma tranquilidade... É como uma oportunidade, né? Que eu sei que eu posso ser diferente no futuro. E pra mim, assim, isso foi uma experiência muito grande que eu vivi. E eu consegui, depois, na recuperação, ir celebrando as pequenas conquistas, né? Quando eu não precisava mais usar muleta, eu falava, uau, andar é muito legal, Não né? podia celebrar muito pra não ter outra lesão, né? Claro. Mas eu digo assim, a gente celebrando as pequenas conquistas, isso vai nos fortalecendo também. Eu acho que aqui nesse ponto que você está trazendo, Eduardo, né? Vai muito diretamente ao nosso mundo causal, que é o tema do nosso encontro aqui hoje. O mundo causal, então, e as adversidades e as dificuldades. Então, a gente podia fazer aqui uma analogia, uma comparação da mente com um carro que não passa por revisões contínuas. Né? Bom, uma adversidade vem e você já tem coisas com problema ali naquele mundo causal, naquele mundo interno, vai bagunçar mais ainda, né? Agora, se você está num processo que você está estudando os pensamentos, está conhecendo os seus sentimentos, né? Está usando as faculdades da inteligência, tá, como ela trouxe, vigiando as oscilações temperamentais, vigiando a própria atuação, né? E surge uma adversidade, ela continua sendo uma adversidade e tem a sua seriedade e o seu impacto. Mas me pega com o meu veículo equilibrado. É como se eu estivesse diante de uma curva, num dia chuvoso, com óleo na pista, mas eu tô com meus pneus, minha suspensão, meus freios. Atento, né? Tô atento. Vai me ajudar a, se eu passar por aquilo, não me encontrar com o barranco, né? Ou dar de cara com uma pedra ali no barranco, né? Então, quando a adversidade vem assim, eu tô desequilibrado, é mais difícil, né? E eu vejo assim que, por isso também assim que controlar as próprias reações, né? Então eu vou trazer assim, como que eu enfrentei isso, né? Eu já passei por, a gente chama perrengue, né? Diz assim que já vivi uma situação também que me trouxe uma necessidade, assim, de dizer, bom, agora tu vai ter que parar. Eu vou contar pra vocês assim, eu tive uma oportunidade, eu fui no hospital e achei que ia sair logo, né? E o médico disse, não, você tá com uma situação assim, tu vai ter que internar. Pô, o primeiro impacto foi assim, eu tenho tanta coisa pra fazer aqui fora. Né? Foi uma adversidade. E aquela adversidade durou 10 dias. Eu fiquei 10 dias internado. E eu fui lá pra ver o médico ir embora. Né? Eu demorei um tempo pra processar o que estava acontecendo.
Com o passar do tempo, eu fui me acostumando com aquilo, né? E no final eu tava amigo lá, o ambiente tava bom pra mim, né? Quando eu saí de lá, eu saí muito bem. Então, assim, diante de uma dificuldade, quais as opções que eu tenho? Bom, eu posso lamentar, eu posso achar injusto, eu posso me vitimizar, posso fazer um monte de coisa. Posso reclamar, culpar alguém, culpar Deus, fazer o que eu quiser. Mas não resolve, né? Isso vai resolver? Vai me aproximar de alguma solução para aquela adversidade? Não. O que realmente faz com que eu sofra menos? Então, é entender isso, né? Quando você entende que você está precisando passar por aquilo, porque algo aconteceu no passado, que eu estava falando dos tempos antes, aquilo vai dizendo, poxa, você tem que dar atenção a isso aqui. Seja um plano de saúde, você pode ir lá ver que você contribuiu de alguma forma para que aquele momento se apresentasse. Né? Se é um problema financeiro, alguma coisa você fez no passado que acarretou você chegar nesse ponto aqui. Né? Você vai lá e diz, eu não quero mais ver isso no futuro, essa diversidade no futuro. Bem, aí que eu tava falando de que você precisa fazer essa revisão do carro, eu usei o carro, né? Mas essa revisão dentro de você. O que você tem que mudar? Senão você vai continuar se queixando, se vitimando, dizendo coisas, culpando, né? Pode culpar até o universo, pode culpar Deus, o azar, porque só comigo. Mas não vai mudar, né, Eduardo? Isso não vai mudar, porque a mudança deve ser sua. Só que ela tem que ser identificada. Ó, o seu problema, Marcos, é que você não trocou o óleo do teu carro. Olha, você tá com um problema lá no amortecedor de tal roda. Essa é a causa. Essa é a causa. Você vai lá e arruma isso aí. A logosofia te apresenta esse quadro. Eu vou trazer algo para vocês que o médico... Eu fui no médico, né? É ruim que depois de uma certa idade a gente fala muito de médico. Mas assim... e ele disse assim, ó, você tem um pouco de gordura a mais no corpo. E eu disse, doutor? Ele disse, sim. Mas ele fez assim com a mão, mais ou menos isso aqui de gordura. Eu olhei, caramba! Isso aqui, né? Ele fez assim uma imagem com as mãos. E aquilo me impactou tanto que eu pensei, poxa, tem um balde de gordura? Né? Como que você vê que você pode ter uma diversidade? Vamos fazer exame de sangue. Você começa a ver, né? Então, você tem que mudar os hábitos alimentares, você precisa fazer. Ok? Pra quê? Porque você não tem uma diversidade lá na frente. Se a diversidade chegar, o que você fez? Você não observou que você tinha já gordura, que você precisaria se alimentar mais adequadamente. Que a vida dá sinais. Exatamente, Patrícia. Então, assim, isso em tudo. Então, a consciência da vida é ir lá, reconhecer que o carro precisa parar, né? Esse mundo tem que analisar tudo e tem que colocar tudo no seu devido lugar. Você consegue parar para fazer isso? Consegue? Ótimo. Vai ter ótimos resultados. Então, a logosofia dá essa oportunidade pra gente. É uma oficina, né? É a nossa oficina. É exatamente. O mundo causal. Queridos, eu tenho certeza que os ouvintes tiraram muitos elementos da nossa conversa. E quem quiser saber mais sobre logosofia, nós temos o site www.logosofia.org.br. Lá temos toda a bibliografia gratuitamente para download. Carol, Marcos, poderíamos ficar horas aqui falando sobre o mundo causal, sobre todas as nossas experiências. Mas, por hoje é isso. Muito, muito grata pela companhia de vocês hoje aqui. Muito obrigada. Eu agradeço também o convite. Foi uma oportunidade muito boa. Ótimo, muito grato, Marcos, grato, Carol, e grato a todos que nos acompanharam. Até uma próxima.